Bom, e falar um pouco de uma situação que tem pessoas que já vieram me perguntar a respeito, apesar de ser um assunto bastante falado já na internet, dá alguns aspectos relacionados ao comportamento das pessoas, né? Então, acho que vários de vocês já estão familiarizados com a informação da agressão a um cão comunitário na Praia Brava de Florianópolis, que foi ocasionado aparentemente, né, através da investigação policial, por 4 adolescentes, né, que feriram gravemente esse cão de uma maneira bastante hedionda. E que significados teriam em torno desse comportamento, se isso já se prediz como uma possibilidade diagnóstica de um comportamento de sociopatia ou não, né? E eu queria falar sobre esse tema sobre aspectos um pouco mais amplos. Não há como a gente já previamente diagnosticar um adolescente a partir somente desse comportamento como sociopatia. Primeiro porque a gente não utiliza essa classificação diagnóstica de transtorno de personalidade antissocial, né, que é a sociopatia, para menores de idade, porque segundo as classificações internacionais de doença, os transtornos de personalidade somente podem ser dados como diagnóstico depois da idade adulta, né? Então não teria como a gente já classificá-los como sociopatia. E por outro motivo também, que a gente não tem nenhum registro de acompanhamento psiquiátrico, de anamnese psiquiátrica ou psicológica desses menores, que possam nos garantir que esse foi um comportamento antissocial ou decorrente de qualquer outro transtorno mental. E por que isso é relevante falar? Porque hoje eu acho que é muito comum e fácil pessoas rotularem outras pessoas a partir de um comportamento observável sem nenhum aspecto técnico envolvido na investigação. E daí você banaliza esse termo sociopatia para qualquer coisa. E além de tudo, também você facilita essa banalização da criminalidade de determinados indivíduos a partir de um transtorno mental. Então, eu estava vendo um conteúdo, inclusive, relacionado a quem acompanha crimes reais, que hoje em dia todo mundo utiliza forte emoção ou um transtorno psiquiátrico como motivação, né, para cometer um crime e ser amenizado em suas penas, de certa maneira. Então, ao invés da gente conseguir classificar melhor o que aconteceu nesse caso e poder auxiliar as pessoas a darem uma punição maior para essas pessoas, você pode, na verdade, poder estar tentando minimizar uma punição possível, classificando como uma doença e um comportamento que não necessariamente pode ser doente. Então, acho que muito além do linchamento virtual que está sendo feito com relação a essas crianças, a gente tem que entender a realidade atual do que a gente chama de banalização da violência, né? Que é a banalidade do mal, que a Hannah Arendt já fala há muitos anos a respeito. Mas devido a conteúdos digitais, jogos de videogame, cinema, né? E a própria conteúdo de outros influenciadores digitais e alguns aspectos ideológicos atuais, eles fazem com que exista uma dessensibilização da sensação do que é um ato violento. E isso tem resultado em violências em inúmeras escalas, né? A gente pode falar dessa violência de um menor que comete um crime contra um animal porque ele é indefeso, ele é um vulnerável. A gente pode falar de um crime que foi cometido por jovens contra um indígena Pataxó em Brasília, porque ele era um vulnerável. A gente pode falar de policiais que cometem crimes de agressão a pessoas
vulneráveis por serem negras, ou por serem indígenas, ou por serem moradores de ruas, porque são vulneráveis. A gente pode falar da agressão de supremacistas brancos contra pessoas que são imigrantes, que são negras, que são pobres, nos Estados Unidos, como estão acontecendo, e que é banalizado. A gente pode, numa outra escala, falar de um genocídio que acontece em Gaza, com milhares de mortes e absolutamente banalizado, porque ninguém mais já se importa. E a gente pode falar de um genocídio indígena que aconteceu no povo Yanomami e em outros povos que acontece todo dia, indígenas ou quilombolas, isso ser banalizado. Então, em diversos níveis, a gente vem banalizando a violência e tornando ela, gráfica ou não, cada vez mais comum e aceitável e normalizado. Então, a gente também tem que entender essas 4 crianças como resultado dessa sociedade que banaliza a violência em inúmeros níveis. Esse crime é tão banalizado que os pais das crianças cometeram outro crime, que é tráfico de influência, para tentar abafar o caso da violência que essas crianças cometeram. Ou seja, se eles estão tentando abafar um crime de violência, eles também estão banalizando a violência da criança, e essas crianças foram criadas nesse nível de violência e banalização e normalização da violência. Então, eu queria lembrar aqui da série Adolescência, para quem quiser ver. Eu tenho um vídeo que eu comentei um pouco sobre a série, exatamente sobre essa banalização da violência por motivos muito torpes que hoje são ocasionadas e que são vistas como normalização, né? Ou espetacularização. Isso acontece não como violência física, como foi esse caso, mas como uma violência verbal, uma violência sexual que é cometido dentro do BBB. E isso é normalizado, porque o praticante desse crime, que foi um dos participantes, ele nem sequer foi expulso, ele pediu para sair. Né, para você ver como a violência hoje é banalizado. Querendo ou não, por mais que esses canais de true crime eles tentem denunciar a violência, quando ele mostra a violência acontecendo a todo momento, a gente está o tempo todo sendo exposto à violência, a gente também passa a banalizar e minimizar e nos amortecer diante da violência, do crime. E a gente está acostumado a acompanhar esse tipo de conteúdo e isso torna algo até divertido. Eu vejo alguns comentários dentro desses canais, as pessoas acham divertido, inclusive, ouvir a respeito dessas histórias. Que se torna algo um pouco estranho, dentro de uma sociedade que tá, ok, tentando defender os vulneráveis através da divulgação dessas informações, mas ao mesmo tempo a gente está, de um certo modo, banalizando essa violência acontecendo e tornando ela um espetáculo, né, um conteúdo. Então, a gente tem que ver que sociedade é essa em que essas crianças estão sendo inseridas. Eu, de forma nenhuma, estou passando pano para elas, mas é mais a gente refletir sobre que isso é resultado de toda uma sociedade que normalizou a violência, né? E que normalizou também a impunidade, né? Que normalizou a impunidade. A certeza de que absolutamente nada vai acontecer, né? E daí não tô falando que é para diminuir a maioridade penal, porque não se trata disso. É que mesmo que sejam penas impostas a essas crianças, elas certamente não serão cumpridas. Ou elas vão ser cumpridas por um curto período de tempo, porque tem minimização do tempo, ou elas vão ser cumpridas com fornecimento de cesta básica, ou atividades aí, comunitárias, mas não vão ser cumpridas como lei, né? Quanto mais alta a classe social, aumenta a chance de haver impunidade, né? Então isso também se torna outro motivo de banalização. Então, muito me surpreende e eu fico feliz que, por exemplo,
diante de uma sociedade apática diante de tudo, que normaliza atos cruéis e a dessensibilização emocional que todo mundo vive, que parece uma forma de amortecimento emocional, de sentir as coisas, né? As pessoas já não sentem mais tanto as coisas. Eu muito fico feliz que os filmes que estão concorrendo ao Oscar esse ano com maiores chances são filmes que abordam e nos fazem aprofundar, né, nos mergulhar profundamente nos sentimentos. Como Hamlet, como Valor Sentimental, o nome do filme já nos fala a respeito. O Filho de Mil Homens, como O Último Azul. Então, talvez a gente precise que a arte nos ajude a voltar a sentir. Quem sabe assim a gente consegue ajudar a uma sociedade tão amortecida e morta mesmo por dentro, literalmente, em termos de sentimento, voltem a poder reavaliar seus próprios atos, responsabilizar pelos próprios atos e a sentir intensamente as coisas que nos trazem humanidade. Porque o que morre quando a gente está amortecido emocionalmente é a nossa humanidade, que de fato num momento histórico como esse está praticamente zumbi.